A partir de agora, você acompanha o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas. Olá, Parauapebas, salve, salve! Mais uma sexta-feira, hoje já dia 11 de março de 2022, mais um BIP no ar e hoje a gente recebendo aqui a secretária adjunta da Produção Rural e a gente vai bater um papo com ela, Sueli Guilherme, mas antes deixa eu dar os bem-vindos aqui também para a Rânia Moras, para o Ederson Andrade, sejam bem-vindos. Oi, é uma maravilha o BIP trazer mais uma mulher, não é porque eu sou mulher não, mas eu adoro quando a gente tem uma entrevistada e principalmente quando se trata desta pessoa que muita gente conhece aqui em Parauapebas, que muita gente gosta e porque ela é fenomenal. Bem-vinda, Sueli, sempre aqui com a gente. Nós vamos falar com a Sueli já, mas nós estamos no mês da mulher, né? Comemoramos aí no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher, então nada mais conveniente do que trazer uma mulher que representa muitas outras mulheres aqui em Parauapebas, a Sueli Guilherme, secretária adjunta da Sempro. E nós temos muitas dúvidas, viu, Sueli? Tá preparada? Com certeza, obrigada pelo convite, gente. Vocês são tão fantásticos quanto eu, pode ter certeza. Obrigada. Bondade tua. Sueli, aproveitando para fazer uma retrospectiva aqui rápida, você é socióloga por formação, já passou pela Secretaria de Assistência Social. Fez um trabalho maravilhoso. Fez um trabalho exemplar, inclusive. Você é concursada, né, no município, né, efetiva do município. 12 anos. 12 anos. E hoje você está na Secretaria Municipal de Produção Rural. Dentro da Secretaria de Produção Rural existe uma diretoria que não é tão conhecida aqui em Parauapebas, que é a Diretoria Técnica Social. Explica pra gente o que significa e de que forma que você se encaixou nisso pela experiência profissional que você já tem. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, obrigada por estarem assistindo, e é um pouco isso que você falou, Lécio. Eu venho dessa história, né? Sou socióloga efetiva, sempre comprometida com a gestão, no sentido de que a gente quer contribuir com a população. E venho da assistência social. Quando vim para a produção rural foi desafiador para mim, porque foi um aprendizado. Primeira vez na produção rural. Exatamente, porque 10 anos dentro da política social você estava na zona de conforto. Quando chega na produção rural junto com Milton Zimmer, a qual eu mando um abraço, um secretário fantástico, um parceiro, né, nesse trabalho, e ele acreditou nesse projeto já que nós vamos entrar na diretoria técnica social. E quando nós entramos na Secretaria de Produção Rural, nós vimos que havia muitos programas bacanas, importantes, mas que a gente precisava entender como é que a gente ia estruturar a secretaria. Havia lacunas. Exatamente. Então, nesse sentido, nós dividimos em 3 grandes diretorias. A diretoria administrativa, né, que é a função administrar a secretaria, no que se refere ao departamento pessoal e essas questões. E a diretoria técnico-agropecuária, que é o próprio Milton com a expertise dele, ele tem formação na área, tem mestrado nessa área, ele é o secretário e o diretor técnico-agropecuário. Nós fizemos isso a partir de janeiro do ano passado. E aí a diretoria técnica social, e aí Sueli Guilherme, enquanto secretária adjunta, diretora técnica social. A diretoria, ela busca fomentar principalmente a questão de empreendedorismo, economia popular solidária, associativismo, que vem da zona rural, que vem do campo, principalmente com foco num público-alvo que às vezes não é visto dentro do campo, que são as mulheres, que são os jovens. Então, essas iniciativas de pequenas associações são as que a gente fomenta através de cursos, através de capacitação, através de uma equipe técnica também, e também os feirantes. Havia uma cobrança? Exatamente. Para que essa diretoria fosse criada? Na verdade, não estavam cobrando a diretoria, estavam cobrando um posicionamento maior em cima desse público. Haja visto, só pegando uma carona, há uma evasão, né, muito grande de quem mora na zona rural. Hoje em dia é difícil, está todo mundo querendo sair da zona rural, principalmente a juventude, para galgar um emprego melhor numa empresa relacionada à mineradora, né, quer vir para cá pela facilidade de estar estudando. Então o agrônomo, o pequeno produtor, ele está ficando idoso, está ficando pesado. Essa política implementada pela Secretaria Municipal de Produção Rural vem para tentar segurar essa juventude e essa mulher no campo
campo? Laércio pegou muito bem isso. A gente vem com uma questão de relação de pertencimento. Então, a diretoria técnica social, ela tem como público-alvo, por exemplo, as comunidades tradicionais, os índios, que a gente sempre teve o atendimento da SEMPRO, mas não havia uma equipe específica para isso. Aí você tem as mulheres e jovens. O que eles fazem no campo? Como trabalhar isso? Como garantir renda para esse também morador do campo, que às vezes fica à margem. Como despertar atenção para que fique Exatamente. ali. Por exemplo, os feirantes. Eles diziam, a gente não tem uma equipe que nos acompanha. Hoje nós temos, porque a diretoria técnica social, ela é composta com engenheira agrônoma, com técnico agrícola, com socióloga, no caso eu, com outros técnicos administrativos exclusivos para atender a essa demanda. Então, por exemplo, o feirante, ele tem o atendimento na feira do produtor, que é muito bem feito com a nossa equipe lá, né? Eu tô com medo de citar nomes e esquecer, mas ali nós temos o Gustavo, na diretoria nós temos a engenheira agrônoma Sinara, que é muito boa nessa área, e outras pessoas, né? TT, Divânia, a qual eu mando um abraço. E aqui que eles fazem? Eles pegam essa demanda. Qual é a demanda do feirante? Ele produz, né? Porque a gente é responsável pelo feirante que é produtor. Então, esse produtor, ele tem um atendimento qualificado? Tem. Com a diretoria, ele tem uma equipe que visita sistematicamente a sua terra, vê qual é a sua demanda, passa para os outros programas, porque lá tem vários programas. Então, se ele vê que o feirante, ele produz, né? Ele é da área da fruticultura. Aí ele vê qual é a demanda, passa para o programa, acompanha, garante insumos quando é possível, quando a gente tem, garante o acompanhamento até o escoamento do produto. Então, a feira do shopping, por exemplo, do Partage, que agora fez tanto sucesso com a revitalização, com a diretoria técnica, que não é só pegar eles, ir para lá para a feira e vender, não. Tem todo um acompanhamento, desde o acompanhamento técnico da produção, pra até ter um alimento de qualidade, no caso. Exatamente, até a qualificação de vendas, sobre aprimoramento do serviço, diversificar a produção. Tudo isso a gente faz esse acompanhamento com eles. Tem feito tanto sucesso que, em brevemente, nós teremos outra feira parecida com o Partage Shopping, porque uma rede de postos se interessou em colocar a feira gratuitamente. Olha! A gente Mais um ainda spoiler. não divulgou, mas é um spoiler muito positivo. Deve ser porque quando? Tem uma previsão? a gente quer em menos de um mês. A gente está fazendo as bancas, né? Porque tem toda então já a está logística, concretizado o já. projeto, está sendo implementado de fato. Brevemente nós teremos um novo espaço e foi o empresário que veio e disse, eu quero no meu posto. Isso mostra o resultado positivo, né? E dá para dizer onde o sucesso que esse está sabe? sendo. Perto da... Agora eu esqueci o nome do posto, mas calma aí que eu vou lembrar. O bairro. É no Carajás, Parque dos Carajás. Parque dos Carajás. Ou posto ali onde tem... Ali na descida da Câmara, como quem vai para Papiá 160. Isso. Ok, eu não lembro o nome do posto também, mas eu já sei qual é. Ali ele que foi atrás da gente, disse, então nós já estamos com esse processo de diálogo, né, de construção do termo de parceria. Vai porque, ser no por final exemplo, de semana também, nos a finais de proposta. semana, todos os sábados, igual no Partage. Mas é porque... isso, só um instante. Seria outras mulheres, outros feirantes, outros produtores, agricultores ou esses mesmos que já estão lá no Partage? A princípio, ou vai atender outros? Alguns do Partage também querem Devem escoar o estar produto lá. ali, mas já tem novos. Inclusive, nós temos... Era uma coisa importante. Quando nós assumimos a secretaria, quando nós colocamos a diretoria técnica, sobrava espaço no Partage Shopping. Nós tínhamos barracas sobrando. Hoje nós temos faltando. Não havia interesse. Não havia mais caso. E hoje tem fila de espera. Hoje tem fila de espera. Então, de a venda, mulheres, então a venda era boa, né? É boa. A venda é boa, tanto que boa. continua, né? Eles É que lá. hoje eu não trouxe aqui, mas a gente tem, porque a gente faz esse acompanhamento até do quantitativo. Quanto eles arrecadam por mês em cima, porque tem uma equipe técnica que acompanha eles todos os sábados. Ah, né? é todo sábado, né? É todos os sábados no Partage, na feira do produtor todos os dias, mas com mais ênfase quinta, sexta e sábado. Vocês né? têm uma ideia de quantas mulheres vocês estão atendendo, Sueli? Quantos jovens? Sim. Por exemplo, lá na feira do Partage, a gente potencializa quem tem a formação do coletivo. Iniciativas de cooperativas, de associativismo. Então, lá nós temos em torno hoje de 50 mulheres que são, não que elas estão lá todos os sábados, mas
entre fazem a parte associação desse e projeto. fazer parte, por exemplo, a Flor de Carajás, que é da Palmares, que veio de uma luta pela terra, que é do grupo do MST, elas vieram com a gente, elas também não faziam parte. O ano passado disseram, hoje a gente conseguiu aumentar a nossa produção, porque a gente aumentou a venda, porque nós aumentamos, as mulheres hoje querem voltar para o coletivo Flor de Carajás, que é um dos coletivos que tem lá. Tem também da APA Mulheres, que é um coletivo de mulheres da APA, do Gelado, que também trabalha lá. Tem a Gugeria. Então, são mulheres que estão cada vez mais empolgadas. Por quê? Porque hoje eles dizem, hoje a gente se sente acolhido. É isso. Porque, para além disso, também a gente, além do engenheiro agrônomo, nós temos, por exemplo, uma paisagista que é a responsável para contribuir no programa Florindo Mundo. Sim. Que é um programa intersecretarias, e a Sempro vem com a questão da capacitação e também da produção que a gente está iniciando ali no CETAF. Então, nós temos uma paisagista exclusiva para isso. Temos também Para cuidar dessas mulheres. dessas mulheres e contribuindo no programa Florindo Mundo, Sim. que é intersetorial. Você tocou num assunto que me permite abrir um leque aqui para uma outra discussão, que é o seguinte. Antigamente, né, a gente observava que as secretarias eram pequenas prefeituras que trabalhavam meio que individualmente, em disputa de terreno e etc. Tal. Hoje a gente vê uma coesão entre as secretarias, dando as mãos e produzindo muito mais. Você acabou de falar do Florido Mundo, que nasceu na Secretaria da Mulher, abraçado, né, de uma forma espetacular, como já foi dito aqui Pela no programa, Segov. pela Segov, e você trabalhando essa questão da capacitação da mão de obra, levando curso, paisagismo, que eu acho que inclusive poderia, não sei se é isso o objetivo lá, mas qualificar inclusive a mão de obra na área de paisagismo, que a gente tem essa necessidade aqui em Parauapebas. E a pergunta é, para quem quer fazer investimento, para quem quer ser cooperativismo, existe um trabalho de fomento financeiro, empréstimo via um Banco do Povo, por exemplo, ou via governo federal? Como é que vocês trabalham isso? É bom você ter dito isso, porque é algo que eu e Milton temos batido muito na tecla, dialogado muito, né, com o prefeito Darcy, com a Secretaria de Governo, através do Keniston Braga, para a gente fomentar isso. Existe cooperativismo. sim, através de uma iniciativa de aporte financeiro, porque o Banco do Povo ainda a gente está dialogando, já temos um projeto que está sendo discutido juntamente com a CEDEM, para que tenha, assim, na época da pandemia teve, né, inclusive se teve uma iniciativa muito positiva nesse sentido de ajudar naquele momento, e a nossa ideia é que aquilo continue. Então, nós estamos ainda em diálogo. Não tem no município ainda um recurso, um aporte financeiro exclusivo para a cooperativa de mulheres. É uma questão que nós já estamos dialogando e que vai ser possível. Tem a nível de estado, tem a nível federal, mas a nível de município, o que a gente faz? Quando elas vêm, a gente tem dado um suporte, inclusive, de formar a cooperativa. Até porque Nós o prefeito temos Darcy tem batido muito nessa tecla, né? Exatamente. Nós Sueli? temos dado suporte de formar a cooperativa, de formar uma associação. Por exemplo, outro dia o próprio Darcy colocou, Florindo Mundo, ele é para gerar renda, ele não é só uma característica social, ele vai para além, né, da assistência. Ele vem para gerar uma renda, e que uma das formas de gerar essa renda é através do cooperativismo, do associativismo, e isso a gente tem feito. Nós temos feito um levantamento de todas as associações cooperativas, principalmente de mulheres, no caso nosso, no campo, né, que é a nossa expertise enquanto Secretaria Municipal de Produção Rural, e tem sido muito bacana, tem crescido. Eu e Milton, a gente sempre vê que iniciou e deu certo. Quando você fala, por exemplo, do Florindo e da importância das secretarias, não só dialogarem, mas fazerem e executarem um projeto junto, isso é fantástico. E isso foi também, não dá para tirar o mérito da Secretaria de Governo, que está fazendo esses projetos, sempre dizendo que a cada um conforme a sua capacidade, né? A todos conforme a sua necessidade. Então, juntos, a gente é mais forte. Parece piegas, mas é importante dizer isso. Verdade. Sueli, esse apoio que a Sempro dá para as cooperativas, para quem quer, né, se unir, ter aí esse coletivo, é um apoio técnico, é um apoio administrativo? Como é que funciona? É principalmente apoio técnico e administrativo. Tem uma equipe técnica que dá todo o suporte, que explica como fazer, que ajuda inclusive na junção, né, nas reuniões. Nós temos a equipe técnica
que vai até o local, que verifica o que elas querem produzir. Se a gente não tem, por exemplo, condições, por exemplo, a Mulheres de Areia, que é ali do CDR, que a gente tem feito um trabalho e que elas também escoam o seu produto lá na feira do Partage, em shopping. A gente verifica a necessidade delas. Hoje a gente tem feito um diálogo com a SEDEM para ver a questão do aporte financeiro através de uma linha de crédito exclusiva para mulheres e através de cooperativas e associações, e também a gente busca capacitação. Então a gente vai em outras secretarias e busca capacitação para elas. Esse é um suporte que a gente faz. Além dessa equipe de engenheiro, de técnico, nós temos também uma assistente social, que ela é aquilo que a gente fala, a questão da relação intersecretarias. Ela faz esse link, né? Ela vai, a gente percebeu dentro da diretoria que havia muitos idosos no campo que não tinham acesso de o que é aposentadoria, o que é BPC. Então ela faz essas capacitações mesmo, ela faz reuniões, roda de conversa, levanta a demanda e leva para a secretaria, que é a responsável, que é, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social. Se a gente identifica, por exemplo, a equipe técnica dos outros programas colocavam, olha, a gente identifica às vezes violação de direitos. Onde a gente encaminha? Então hoje eles encaminham para a diretoria técnica, que faz esse encaminhamento e acompanha o que aconteceu. Não é a gente que faz a intervenção. Acaba que nessas visitas Mas acaba sendo um né? vetor, né? Acaba que nessas visitas técnicas, o engenheiro, o técnico vai lá, na roda de conversa, conversando com o produtor, com a produtora, conhece a história, sabe qual é o problema que está passando, a dificuldade que está enfrentando, né? Acaba sendo também uma consultoria e dali, então, se identifica um possível problema e busca ajuda, é isso? Exatamente. Aí aciona a diretoria, que faz a visita, que faz o levantamento e encaminha para a secretaria de competência. Ou isso seja, tem sido dado muito certo. Continuas fazendo assistência social, não né? deixa A de assistência fazer. social não saiu de Parece, ti. mas não é. Não, parece, mas não Lembra. é. Parece, mas não é. Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, a gente só estaria fazendo se a gente estivesse intervindo. A gente não faz a intervenção. A intervenção cabe à política de assistência social, que é difícil para mim sair dela, mas cabe a ela fazer isso. Então a gente só tem um técnico que faz esse link, esse encaminhamento, que faz esse diálogo. As próprias assistentes sociais do INSS, por exemplo, ela diz que é importante, porque a gente não conseguia chegar no campo. Entendeu? Então é um diálogo. A gente vê a necessidade, faz o diálogo com o INSS e encaminha. A gente vê a necessidade da política de assistência social, faz o diálogo e encaminha. A gente vê a necessidade de programa de transferência de renda, faz o diálogo e encaminha para o Gira Renda, da qual eu também fiz parte, tenho orgulho de fazer parte desse programa, que é um dos maiores do estado e é da nossa gestão. A gente não pode deixar de falar aqui no MIP. Sueli, falaste em também a ajuda, essa colaboração, sabe, com os indígenas. Em tese, a gente acha assim, bom, o índio, ele sabe plantar, ele conhece a terra, ele não tem dificuldade nenhuma com o meio ambiente. Não é isso, né? Não, é bem isso. Tanto que os índios, a comunidade, né, tradicional, a comunidade indígena aqui, ela faz questão da presença da Secretaria de Produção Rural ali. Por quê? Porque o que eu acho bacana é que as pessoas acham que lá não tem produção, e tem. Não é que eu não tenho os dados hoje, mas a equipe pode vir. Mas a produção é para subsistência? A princípio é subsistência, só que tem algumas famílias que já têm venda, inclusive, entendeu? Eles trabalham com cacau, por exemplo, né? Com a mandioca. E hoje a gente vê a necessidade de ter uma equipe técnica exclusiva, porque você vê, inclusive, a cobrança deles mesmos atenderem a própria escola. Eles, né, venderem para a escola indígena os seus produtos. Então a gente tem acompanhado nesse sentido, porque não é só saber plantar, porque você tem a relação, claro, né? Enquanto sociólogo eu sei dessa relação indivíduo e natureza quando se trata de comunidade tradicional como os índios. Mas você precisa também de capacitação. Por exemplo, ano passado nós fizemos um levantamento lá e eles pediram um curso de poda. Curso de podar, né? E nós levamos uma equipe que ficou lá durante 2 a 3 semanas fazendo o curso. Então, conforme a necessidade deles, nós estamos atendendo. Eles e aceitam bem. Fazem questão. Inclusive agora, Cobram, o
Darcy já colocou a questão das farinheiras, né? Que vão ser reformadas ou construídas. E aí a Sempro, ela é importante nesse processo. Não é ela que constrói, é a obra, não é ela que garante a questão do maquinário, é a SEDEM, mas é ela que vai garantir a qualificação. Como eu planto essa mandioca, como eu vou transformar ela em farinha. Então, por isso, de novo, a importância da secretaria dialogar. Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se eu vou fazer uma pergunta meio boba. Mas como eu não conheço, não sou da área, a gente pergunta para se informar. Vocês estão levantando uma bandeira dentro da Secretaria Municipal de Produção Rural com essa diretoria técnica social? Que eu fico imaginando, bom, Parauapebas é enorme, tem uma zona rural extraordinária. A gente está falando de políticas públicas para as comunidades indígenas que fazem fronteira com Ourilândia do Norte, com São Félix do Xingu, com Água Azul do Norte. Precisa de uma logística extraordinária para vocês irem para lá. E levantando uma demanda que eu imagino que seja grande. Como é que está isso? Como é que está o trabalho disso? Vocês estão numa crescente? Existe uma meta? Existe um foco? Como é que é isso? Por exemplo, vou retratar o ano passado. No início do ano passado, a primeira coisa que a gente fez foi um levantamento. Inclusive, eu fui, enquanto gestão, foi a equipe técnica e fomos escutar, né? Porque de 3 já se passou, já tem, acho que se não me engano, 12 a 13 comunidades tradicionais lá e aldeias, né? E aí nós fizemos o levantamento do que precisaria e eles pediram curso, nós conseguimos garantir. Eles solicitaram, a própria equipe técnica viu a importância da mecanização, que lá precisa também, a gente precisa passar, tem dificuldade. Chegar a mecanização lá, sai num valor mais alto, eu diria, por conta da locomoção, isso que você falou, tem uns que é lá do lado de Ourilândia, né? E aí nós fizemos todo o levantamento e criamos um calendário, inclusive de atuação. Então estava muito bacana. Mas eu estou falando desse levantamento, não diz respeito apenas e tão somente aos povos indígenas. Eu estou falando que vocês estão levantando a demanda geral. Sim, no geral. É então, muita coisa que vocês estão... Muita. Porque, vocês estão cutucando a onça com vara curta. O ano passado, nos indígenas, nós estávamos... Muito sueli. Nós estávamos conseguindo atingir. Só que houve um problema, né? Por conta da pandemia, a FUNAI se posicionou em não poder entrar nas aldeias e a gente isso prejudicou muito, porque foi um dos poucos anos que a nossa gestão, que a gestão Darcy não garantiu mecanização, porque quando vai a mecanização lá, vai a equipe técnica junto, que acompanha, que verifica qual é o local, junto com os índios que precisa, né, passar o jerico. Eu tô aprendendo tudo agora, viu, Lécio? Eu sei que você é do campo também, você entende mais. Eu sei tá aprendendo, eu não sei nada. A Sempro me ensinou muito essa vertente que eu não conhecia, né? Claro que com uma equipe fantástica que me ensina todos os dias. Então, e aí quando você fala da zona rural, nós temos o contestado, por exemplo. Sim. Né? Nós temos o contestado, nós temos comunidades nossas, por exemplo, a comunidade Santa Rita, que é do lado lá das aldeias, que fica praticamente em Ourilândia, em Tucumã, entendeu? Mas que a gente tem feito esse levantamento, que eles também têm se empoderado nesse sentido enquanto associação e vindo trazer a demanda pra gente, que é importante esse diálogo. Porque às vezes a gente fala, mas não chega até a gente precisa chegar até eles e eles também têm que vir até nós, trazendo essa demanda. Então a diretoria, ela trouxe essa vertente. Hoje é bacana que as pessoas chegam lá perguntando onde fica a diretoria, porque me falaram que eles contribuem na questão de associação de mulheres. Como é que a gente faz? Como é que a gente pode garantir? A diretoria tem o quê? Um ano? Um ano. E a já gente está esse sucesso todo, essa procura. Exatamente. Então, realmente fazia falta isso. Fazia porque é importante, a gente não... É bacana lá porque a gente compreende que cada um tem a sua função, tem os programas, e a gente não executa os programas, porque tem um programa de fruticultura, de hortas, que o BIP dava para chamar um programa cada um e teria notícia. A gente vai chamar, entendeu? E teria muita informação. Ótima dica. Tem a equipe de apicultura, por exemplo, né? Não tinha antes. Não é da diretoria técnica social, é da diretoria técnico agrícola,
que o Milton fez questão de ter. Então, hoje você tem uma equipe exclusiva para quem quer trabalhar com apicultura e melicultura. Não sei falar direito, mas eu tô tentando, gente. Tá? Mas é apicultura. A gente tem uma equipe exclusiva que faz tudo isso e que fomenta associações. Inclusive associações, a AFMA, que já existia. E aí ela dialoga com a Diretoria Técnica Social. Você já percebe... Entendeu? Eles são a equipe que fomenta a produção e a gente é a equipe que fomenta escoar esse produto através das feiras. A gente sabe que um ano é pouquíssimo tempo. Vocês estão, são bebezinho ainda, Vanguarda né? aí. Mas vocês já começam a perceber alguma diferença em relação do interesse do homem do campo? Não, vamos ficar por aqui, já não se interessar tanto pela zona urbana. Vocês já percebem essa Com certeza. Esse interesse, né? O pertencimento, essa, né? Com certeza, sentimento de com certeza, pertencimento. porque hoje a gente vê as pessoas nos procurando. Tipo, olha, vocês estão no Florindo, eu trabalho com plantas. Tem como você verificar se dá para eu escoar? E aí a gente vai, por exemplo, nós visitamos uma que tinha cactos suculentas maravilhosas. Olha, bora vender lá no shopping. Vocês são boas, vocês estão precisando disso, vocês precisam de mais insumos. Aqui está errado a maneira de produzir, esse local não é bom, e isso vai crescendo. Então, hoje, por mais que a gente é novo, é uma diretoria que tem se destacado, porque ela mostra resultados. Por exemplo, no Florindo Mundo, mostra resultado. Ela não é a única, mas ela é fundamental para que o projeto cresça também e floresça. Né? Fantástico. Maravilhoso. Gente, o nosso tempo de novo já está expirando. A eterna agonia. Sueli, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite do BIP. A gente está aqui de portas abertas para falar dessas ações que a Prefeitura faz e que muitas das vezes essas informações, pela dinâmica e pela grandeza que é o município de Parauapebas, às vezes a gente não consegue falar de tudo, né? Então, se a gente, inclusive aqui nesta entrevista, a gente não te contemplou em tudo, por favor, fique à vontade para falar alguma coisa e fazer suas considerações. Que isso, eu queria escutar mais vocês, porque eu mais falei, né? E é muito prazer estar com vocês. Eu acho que o BIP, ele é importantíssimo porque ele é um boletim dinâmico. Ele é algo que você consegue se formar de uma forma prazerosa, não enjoativa ou cansativa, né, Laércio? Obrigada, então, Celi. isso é bacana. E aí você está realmente informando, olha, a prefeitura, ela está atuando. Então, teria muita coisa para falar, acho que vocês têm que chamar num outro momento. Já está convidado. O Milton, os coordenadores dos programas, porque lá tem programa de ciclo curto, tem programa de pequenos animais, né? Tem mulheres coordenando esses programas, entendeu? Então isso é muito bacana para poder falar do CETAF, por exemplo, que hoje aumentou significativamente a questão de mudas e o acesso a elas da população. Então, eu só quero agradecer mesmo, né? Que o BIP está para nos informar, para informar a população de que sim, Paraupebas está trabalhando cada vez mais, a gente não para. Nós agradecemos demais pelo elogio, a gente faz esse trabalho justamente para prestar informações que às vezes não saem, que a gente acaba tirando daqui do entrevistado, né? Então as pessoas passam a ter conhecimento, porque a gente deixa a gente não tenta esconder nada aqui, deixa todo mundo à vontade, a gente dá os nossos pitaquinhos, né, Laércio? Né, Ederson? Aqui é isso. Aqui, né? Obrigada, Sueli. Que trabalho maravilhoso. Parabéns, que inclusive, ele né? cresça bastante. Parabéns. Eu de que verdade. agradeço. Que ele cresça e floresça. E apareça. Exatamente, e apareça. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Não, e a gente vai finalizando mais o BIP, né, Rani? Vamos finalizando, desejando para você um ótimo, excelente final de semana. Durante a semana, você sabe, tem um bipinho. E na sexta-feira... tô gaguejando, que é uma maravilha, né? Sexta-feira que vem tem o bipão, que você não pode perder novamente, tá bom? Bom final de semana para você. É isso. Tchau, Rani. Tchau para você. Bom fim de semana. E a gente se encontra no próximo BIP. Muito obrigado, Sueli. Bom trabalho. E continue aí fazendo esse sucesso todo e trabalhando, né? Tchau, Laércio. Tchau a todos. Bom, a gente finaliza anunciando o próximo entrevistado da próxima semana, na próxima sexta-feira, dia 5. Aliás, dia 18. 18. Dia 18. Vai ser com o novo secretário municipal de obras, Luiz Castilho, que a gente vai bater um papo com ele, a gente já está se programando. Tem muita coisa que a gente precisa tomar pé, né, das informações para que você que está aí acompanhando a gente em casa
casa, fique absolutamente bem informado. Então, até segunda-feira com o nosso BIP diário e até sexta-feira que vem com o nosso BIP rechonchudo aqui. Valeu, tchau, tchau. Bom Aí. final de Tchau, semana. gente. Abraço, Até bom lá. final de semana. Você ouviu o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas.